Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos trabalhar com os números inteiros, o conjunto dos números inteiros. Antes de iniciar a aula, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sino aí para receber todas as notificações do canal, certo? Também, se puder, compartilhe com os amigos, deixe o like aí para fortalecer o nosso canal. Para iniciar o conjunto dos números inteiros, que é a união dos números naturais com os números negativos, certo? Vamos ver o que são os números positivos e também o que são os números negativos. Os números positivos são aqueles números maiores que zero, indicados com um sinal de positivo, sinal de mais, certo? Na adição, ou simplesmente sem um sinal. Exemplo, eu tenho aqui o número 18. Ele não tem sinal algum na frente, certo? No seu lado esquerdo. Então ele é um número positivo. Ou seja, todo número natural, ele é um número positivo, excluindo o zero, certo, pessoal? O zero ele não vai ser um número positivo, nem é um número negativo. Outro exemplo do número positivo, mais 5. Esse símbolo de adição aqui na frente significa que o número ele é um número positivo. Então, mais 5, um número positivo. Mais 3 sobre 2, uma fração, também é um número positivo. O número 1,2 é um número decimal, também positivo, pois não tem sinal algum na frente. Então, se ele aparece com esse sinal aqui, ou simplesmente não tem sinal algum, ele é um número positivo, ok? Os números negativos são aqueles menores que zero, indicados com esse sinal aqui, que é o sinal da subtração. Exemplo, menos 4. Para fazer a leitura desse número aqui, falamos que é 4 negativo ou que é menos 4, ok? Então, esse é o modo de fazer a leitura de um número negativo. Ou você fala que é um número negativo, tipo 4 negativo, ou que é menos 4. Um exemplo, menos 7 sobre 6. Uma fração que indica um número aí negativo, ok? Menos 6,4. Um número decimal, certo? Que está com o símbolo de menos à frente, então ele é um número negativo também. Esses números negativos e também os positivos, a gente pode colocar ele em uma reta numérica, onde essa reta numérica ela vai ter dois sentidos, ok? Porque quando trabalha com números naturais, ela tem apenas um sentido, que é o sentido positivo. Vai do zero ao mais infinito. A partir de agora, essa nossa reta numérica terá dois sentidos. Aqui está o zero, que eu vou chamar de origem, certo? Vou colocar um O aqui de origem. Então, a partir do meu ponto zero aqui, sendo para a direita, eu tenho meus números positivos. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Lógico que são infinitos, ok? Então, os números aqui são infinitos. Se eu voltar no lado esquerdo do meu zero, da minha origem, vai ter o número menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aí teria menos 6, menos 7, também são infinitos. Então, essa reta numérica, ela é infinita para a direita, da origem para a direita, e da origem para a esquerda, certo? Infinita para ambos os sentidos. Então, esse sentido aqui, ele é o sentido positivo, certo, pessoal? Já esse outro sentido aqui é o sentido negativo.
ok? Então, qualquer número que esteja da origem, que é o ponto zero, para a esquerda, ele é um número negativo. E da origem para a direita, ele é um número positivo. Ou seja, a partir do número 1, ou do zero no caso, aqui vai ter um número positivo. A partir da esquerda do zero, que são números menores que zero, eles são números negativos. A representação do conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, como está aqui, é assim, ó. São infinitos em ambos os sentidos, então por isso eu vou colocar com reticência. Aqui eu vou colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, também reticência, porque eles são infinitos também para a direita. Então, a representação do conjunto é dessa maneira aqui, ó. Reticência para o lado esquerdo e também reticência para o lado direito. Porque, para ambos os sentidos, eles são números infinitos, ok? Então, observe que o zero está aqui no meio. É a origem. Então, tudo vai iniciar do zero, tanto para a direita, tanto quanto para a esquerda, ok? O zero, ele não é um número positivo e não é um número negativo. Ele é um número neutro, ok? Então, quando fala em relação ao zero, não tem como representar mais zero ou menos zero. Ele é um número neutro, certo? Já conhecendo os números inteiros, tanto positivo quanto negativo, nós vamos ver o módulo. O módulo é o valor absoluto de um número. Então, assim, pode ser chamado de módulo ou também de valor absoluto, ok? É a distância de um ponto na reta numérica até a origem. Então, eu vou colocar aqui que é o zero, que é a minha origem, certo? E vou colocar números tanto para a direita, tanto para a esquerda. Ok? Então aqui está a minha reta numérica. Ó, eu quero saber quanto que é o módulo de 1. Aqui está o número 1, certo? Quero saber qual é o módulo de 1. A representação, pessoal, é assim, ó. Módulo de 1. Então, 2 traços verticais, certo? Com o número no meio. Então aqui está, o módulo de 1. Quanto que é o módulo de 1? O módulo de 1, ou valor absoluto, pode ser chamado assim também, vai ser a distância do 1 até a origem. Qual a distância de 1 para 0 aqui? 1. Então, o módulo de 1 é igual a 1. Eu quero saber qual é o módulo de menos 1. Módulo de menos 1. Ó, aqui eu tenho menos 1. E eu quero saber qual a distância de menos 1 até a minha origem, que é o 0. Certo? De menos 1 para 1 também é 1. Então, uma unidade. Então, o módulo de menos 1 também é igual a 1. Ou seja, o módulo, eu vou pegar o módulo de 7. Módulo de 7 que está aqui no canto. Ó, o módulo de 7 é essa distância de 7 até a minha origem, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Então, o módulo de 7 é igual a 7. Vou pegar o módulo de menos 5. Módulo de menos 5, que vai ser a distância de menos 5 até a minha origem, que é o 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância de menos 5 para 5, para 0 no caso, é 5 unidades. Então, o módulo de menos 5 é igual a 5. Observando aqui, vocês notaram que o módulo de qualquer número, sendo ele positivo ou negativo, é sempre um número que? Positivo. Então, eu posso até colocar um sinal de mais aqui na frente, certo? Para saber que é um número positivo. Lembrando que quando não tem sinal algum, é porque o número ele é um número positivo. Então, se eu perguntar quanto que é o módulo de menos 100,
Isso é igual a quanto? Isso mesmo, 100. Por quê? O módulo de um número, sendo ele positivo ou negativo, será sempre um número que? Positivo, certo? Então, o módulo de 10 é igual a 10. Se eu tenho o módulo de x, isso é igual a x. Se eu tenho, por exemplo, sendo x, pessoal, um número inteiro, ok? Então, o módulo de qualquer número, sendo ele positivo ou negativo, será sempre um número positivo, ok, pessoal? Por quê? Porque é a distância desse número até a origem, que é o ponto zero. Mesmo sendo um número negativo, a distância vai ser sempre em unidades, e unidades não podem ser negativas, então número sempre positivo, ok? Temos agora números opostos ou simétricos. Os números são opostos ou simétricos quando estão em lados opostos na reta numérica e a mesma distância da origem. Como assim? Utilizando a mesma reta numérica aqui acima, eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o menos 2, ok? Tá falando que para ele ser simétrico, o oposto, é o seguinte, tem que estar em lados opostos na reta, ou seja, um tem que estar no lado positivo, do zero para a direita, e um do zero para a esquerda, no sentido negativo, ok? E tem que ter a mesma distância da origem. Qual a distância de 2 para a origem? 2. Qual a distância de menos 2 para a origem? Também é 2. Então, menos 2 e 2 são números opostos. Ou posso chamar também de simétricos. Ok? Então, se eu pegar menos 5, quem será o número oposto a menos 5? Vai ser o 5, que vai ter a mesma distância para a origem que tem o menos 5. Se for analisar em relação ao módulo, quanto que é o módulo de menos 5? 5 positivo. Quanto que é o módulo de 5? Também é 5 positivo. Então, menos 5 e 5, eu posso falar que 5 e menos 5 são números opostos ou simétricos. Ok? Então, 5 e menos 5 são números opostos ou simétricos. Certo, pessoal? Vamos pegar 3. Então, quem é o número oposto a 3? Menos 3, que é o número que está no sentido diferente, sentido oposto aqui na reta numérica. Um está do lado positivo, um está do lado negativo. Então, sentidos diferentes, eles têm a mesma distância até a origem. Então, menos 3 e 3 são números opostos ou simétricos. Certo? Se eu pegar essa reta numérica, pegar o número menos 1, eu quero saber se menos 1 e 2, que está aqui, são números opostos ou simétricos. Estão em sentidos opostos na reta numérica? Sim. Eles possuem a mesma distância até a origem? De menos 1 para a origem, eu tenho uma unidade. De 2 para a origem, eu tenho 2 unidades. Então, menos 1 e 2 não são números opostos ou simétricos. Observando aqui, a diferença entre números opostos ou simétricos é apenas o sinal dele. Um está positivo e um está negativo, ou o inverso, certo? Então, quando falo, se eu pegar assim, quem é o oposto a menos x? Vai ser quanto?
x positivo, sendo x um número inteiro, ok? Então, se eu pegar quem é o número oposto a menos 40, vai ser igual a quanto? A 40. Por quê? O único número que vai ter a mesma distância de menos 40 para a origem é 40 também a origem, vai ser 40 positivo. Então, sempre quando for em relação a simétricos opostos, a diferença entre esses números vai ser os sinais, pois é a distância entre eles até a origem, ok? Que a gente pode lembrar aqui do módulo, que é a distância que vai um número de onde ele está até a origem. Tipo módulo de 2, como está aqui, que é igual a 2. Porque tem duas unidades, ok? Ó, temos comparação de números positivos e números negativos. Eu vou numerar essa reta numérica aqui, certo? Vou colocar aqui 0, que é a minha origem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números negativos agora, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ó, números negativos. Para comparar números negativos, eu vou ver o seguinte. Ó, eu quero dois números negativos. Por exemplo, menos 3 e menos 4. Eu quero saber quem é maior. Qual o maior deles? Menos 3 ou menos 4? O que eu vou fazer? O menor é aquele que fica mais distante da origem, ou seja, menos 4, pessoal, está aqui embaixo, ele é, como está aqui, menor que menos 3. Como assim? Menos 4 é menor que menos 3. Se eu pegar o número positivo, números positivos, o número menor é aquele que fica mais próximo da origem. Por exemplo, vou pegar aqui 2 e 1. O número 1, ele é um número menor que o número 2, certo? Então, assim, em relação ao número positivo, vocês não têm dificuldade, porque é bem simples. Em relação aos números negativos, tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas olha só. Se uma pessoa uma pessoa A, chama uma pessoa de A, e outra pessoa de B. A pessoa A deve R$3, a pessoa B deve R$4. Utilizando aqui esses números negativos. Qual das pessoas está devendo mais? Está tendo mais prejuízo? Lógico que a pessoa B está devendo mais, então tem que, para pagar esse valor, tem que arrumar mais dinheiro do que a pessoa A, certo? Então esse número aqui, menos 4, ele é menor que menos 3. Quando for em relação aos números negativos, o número maior vai ficar sempre mais próximo da origem. 0, ele é um número maior que qualquer número negativo. Então, posso falar que 0 é maior que menos 100. Certo? 0 é maior que menos 100. Qualquer número negativo vai ser menor que o 0. Ou que qualquer número positivo também. Certo? Um número negativo e um número positivo tem o seguinte. Eu quero verificar se menos 5 ele é maior ou menor que 3. Ó, menos 5 ele é maior ou menor que 3. Observando a reta numérica, a gente vê menos 5 muito distante de 0, certo? E os 3 está mais próximo aqui. Ó, qualquer número que for positivo, como 3 é positivo, ele vai ser maior do que um número qualquer negativo. Então, menos 5 ele é menor que 3. Qualquer número, pessoal, sendo ele positivo, ele vai ser maior que qualquer número negativo. Certo? Então,
o número 1 é maior que menos 10. Em relação a isso também, a gente pode observar a parte de antecessor e também sucessor. Quando fala em relação ao número positivo, tipo, quem é o antecessor de 3? É o número que vem antes. Tá à esquerda, tá vendo? Então, antecessor de 3 é quem? 2. Quem é o sucessor de 3? O número que vem depois. Então quem vem depois de 3? 4, está à direita. Em relação aos números decimais, inteiros, negativos, lógico, eu posso perguntar assim para vocês. Quem é o antecessor de menos 4? Quem é que vem antes de menos 4? Analisando essa reta numérica aqui está menos 4. Pronto, vou pegar aqui o número. Quem é que vem antes de 2? É 1. Observe que 1 está à esquerda de 2. Então, se eu quero saber quanto que é o antecessor de menos 4, vai ser o número que está à esquerda de menos 4, que é quanto? Menos 5. Então, menos 5 é o antecessor de menos 4, certo? Pois ele é menor que menos 4. Se eu quero saber quem é o antecessor, vai ser menos 3, que é o número maior, certo? Então, menos 3, como menos 3 é maior que menos 4, ele é o sucessor de menos 4, certo? Quem é o antecessor de menos 13? E quem é o sucessor? O antecessor vai ser o número que está à esquerda. Quem está à esquerda de menos 13? Menos 14. E quem está à sua direita? Menos 12. Então, vai ficar menos 14 e menos 12. Certo? Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, certo? Abraço a todos e até lá.